Programa não recomendado para menores de 10 anos. É férias, é Revolução Jesus e a gente traz você até o Termas do Vale, esse parque aquático incrível aqui em São José dos Campos, nessa série especial que nós estamos vivendo. Isso mesmo, Thiago, a gente está querendo falar sobre os tipos psicológicos. Você já ouviu falar? Então corre lá no Canção Nova Play porque a gente já teve o primeiro episódio. Esse é só o segundo e tem muita coisa boa que vai rolar nesse programa. Esse lugar tem tudo a ver com esse segundo episódio, que afinal de contas nós vamos falar do tipo psicológico ligado à água. E você vai entender melhor o que significa, porque nós vamos ter vídeo aulas, então fica com a gente. E eles já estão aqui, Rodrigo, Natânia, Arthur e Larissa. E Arthur, muito bem, vamos estar aqui, vamos aproveitar, vamos curtir, vamos bater papo. Então fica com a gente, que a Revolução Jesus só está começando, vamos curtir juntos. Your sun down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love never ending. You look troubled. I am. You're losing something. I know what that's like. What are you losing? Time. I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Someone touched me. If you are really the one who is to come, should we look for someone else? Go and tell John what you hear and see. Who is it? Why did we stop? It's him. I'm Judas of Keriot. I have chosen you 12 as my apostles. Don't feel any different? I don't need you to feel anything to do great things. What is stirring in your hearts? In the middle of such division and unrest, is Father God being revealed to you? Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. A scourge of false prophecy must stop. Jesus, if you do not renounce your words,
We will have no choice but to follow the law of Moses. I am the law of Moses. They're here for Jesus of Nazareth. More valuable than gold, more precious than rubies. Force them out. We are still Rome. Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. I'm the one who caused their hunger. I should be the one to feed them. He who has ears to hear, let him hear. E o programa de hoje, nesse lugar maravilhoso, Termas do Vale, uma fácil adaptação para mim. Eu quero saber para você se adapta fácil aos lugares? Nós estamos falando do tipo psicológico água. E a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre esse tipo psicológico. Mas antes eu quero apresentar aqui os convidados de hoje. Sejam bem-vindos, Rodrigo, Natane. Obrigado. Obrigada, Rafa. Obrigado por ter aceito esse convite difícil de estar aqui hoje, né, gente? Bem-vindo, Larissa e Arthur. Obrigada. Muito obrigado. Essa adaptação aqui eu acho que é uma das mais fáceis, né? Olha aí, essa aqui não é muito difícil, né, Rafa? Não, num lugar desse, com uma visão dessa. E num dia assim que a gente pode aproveitar um pouco. Mas eu quero saber quando a adaptação não é tão fácil, porque o lugar não é tão bom. As pessoas, às vezes, que estão à nossa volta não é do nosso agrado. Como que é essa realidade? Você se adapta fácil ou não, Rodrigo? Eu acho que tudo vai da disposição da gente, né? Eu acho que fácil não vai ser. Ainda mais se o ambiente, o cenário não for favorável do jeito que a gente cria aquela expectativa, né? Mas eu acho que quando há uma disposição do nosso coração, uma vontade, principalmente, é possível. E para você, Nath, como é essa questão da adaptação? Eu não tenho dificuldade em me adaptar a ambientes. Contudo, quando ele se torna muito difícil, né, o ambiente externo, eu busco sempre buscar um sentido, mas nem sempre para mim, né, de forma particular, até por causa do meu jeito, da minha cultura e daquilo que foi a minha criação também. Às vezes isso fica bem complexo interiormente. Aí eu tenho que tentar administrar aqui dentro para poder dar uma resposta diferente externamente. Essa série você está percebendo que nós estamos falando dos tipos psicológicos aqui e fazendo uma autoanálise mesmo, né? As videoaulas estão nos ajudando nisso. Essas partilhas, esse bate-papo que nós estamos tendo também está facilitando para que realmente a gente possa se rever. Por isso são perguntas intrigantes, né? Que vão nos questionando, fazendo com que a gente se reveja. Larissa e Arthur, agora falando um pouquinho do julgamento, né? Todos nós temos o senso de julgar as coisas, as circunstâncias, as pessoas. Às vezes são julgamentos equivocados. Mas para vocês, quando fala-se de julgar algo, ou alguém, ou uma situação, vocês se baseiam em quê para fazer esses julgamentos? É nas circunstâncias, é nos sentimentos, é nos valores que vocês trazem? Nesse senso de julgar, como é que é para vocês? Para mim é muito forte a questão dos sentimentos, dos valores, né? Aquilo que até mesmo que eu trouxe da minha família, aquilo que eu fui aprendendo, que são convicções assim muito enraizadas dentro de mim. E a gente até lembrava de exemplos práticos assim, falando no caminho, né? Vindo para cá, que às vezes eu perguntava a opinião do Arthur para alguma coisa, tá bom. Eu faço isso, eu faço aquilo. E ele, às vezes, dá opinião, e não que eu não leve em consideração, mas eu reflito também a partir dos meus valores, a partir daquilo que eu penso, né? Então, às vezes ele fala assim, para que perguntou se você seguiu, na verdade, o que você queria. Mas é para dizer que o quanto é forte, assim, que tem dentro, né? O que são as minhas convicções, o que eu acredito que me move. E para você, Arthur? Olha, para mim é uma posição muito difícil, né? Você tem que julgar algo. Quando a gente acaba se pegando no dia em julgar, né? Mas quando você precisa realizar um julgamento, né? Você precisa ver se aquilo é certo ou errado para ajudar uma pessoa. É muito difícil colocar nessa posição, né? E aí eu tento prezar por aquilo que é certo, aquilo que realmente está na lei, está escrito, né?
o que foi falado, que também a tradição trouxe, isso seja dentro da Canção Nova, nas nossas regras de vida, mas também aquilo que a igreja diz, né? O catecismo da Igreja Católica está aí para nos orientar, né? Que traz ali a Sagrada Escritura, o Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição, que nos ajuda nesses discernimentos, né? É interessante isso, né? Porque pra gente não ter um julgamento equivocado, precisa ter uma autorreflexão mesmo, né? Porque se a gente vai só pelo nosso impulso, a gente já tira as nossas conclusões. Eu mesmo tenho que o tempo todo me cuidar, porque senão já faço uma avaliação, a partir de hipóteses já julgo e pronto. E não, é preciso refletir, buscar os valores, buscar analisar, tudo isso ajuda. Então por isso que é muito importante, né? Uma vez que nós estamos abordando o conhecimento dos tipos psicológicos, isso não é para nos rotular e dizer que nós somos assim e ponto. Não. Eu vejo, né, porque existem fraquezas, existem potencialidades e me posiciono diante delas. Então eu julgo muito facilmente. Não, peraí, então eu preciso ter um senso autorreflexivo, mais apurado, enfim, para que a gente possa crescer. Mas tem muito mais para rolar ainda no programa Revolução de Jesus, só está começando, então bora para frente, porque esse lugar é maravilhoso, o conteúdo é maravilhoso, as pessoas são maravilhosas, você é maravilhoso, então fica com a gente. You sent your son down to set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. Muito bem, estamos aqui na nossa aula 2. Agora nós vamos falar sobre o elemento água, né? E elemento água está relacionado com equilíbrio. A água é equilíbrio, a água é adaptação, né? A água, você coloca ela toma o formato, né, do vaso, do copo, onde você coloca a água, ela assume, né, ela se adapta, vamos dizer assim, aos rios, ao ambiente que ela está. E a água, ela então representa a sociabilidade, é o sujeito de capacidade de interação, fluidez diante das situações. Então, é aquele sujeito que nós gostamos de estar, gostamos de estar com ele no ambiente. Por quê? Porque ele se adapta, né? Ele é meio que camaleão assim. Então o sujeito água é o que nós vamos chamar de sujeito sentimento, né? E aí nós temos o sentimento extrovertido ou o sentimento introvertido. Agora atenção aqui, ok? O sentimento aqui não tem muito a ver com a questão das nossas emoções, tá? É outra coisa. É isso que eu gostaria que você fizesse aí um esforço para entender que esse sentimento que nós vamos falar aqui não é aquele sujeito que sente raiva, ódio, inveja, qualquer coisa desse tipo, tá? É o sujeito apenas que ele reage no mundo de uma forma muito valorativa. Eu vou explicar um pouco aqui, né? Então são sujeitos que julgam as coisas através dos próprios valores, entende? Então é o sujeito que vai dizer assim, não, isso é bom ou isso não é bom? Isso aqui é legal ou não é legal? Eu gosto disso ou eu não gosto? Né? Então o sentimento é aquele sujeito que vai reagir ao mundo, ele vai fazer o julgamento, porque ele ainda está naquele eixo que eu falei, né? Das funções de julgamento e de avaliação. Então ele vai estar no ambiente e ele vai falar assim, poxa, esse ambiente aqui é legal, é bom. Ou ele vai estar no ambiente e vai assim, não gosto desse ambiente. Então é isso, é aquele sujeito que ele vai fazer sempre a partir dos seus valores interiores, ok? E aí então nós temos o sentimento que ele é extrovertido. Nós vamos falar primeiro do sentimento extrovertido. Quem é o sentimento extrovertido? O sentimento extrovertido é aquela pessoa de vida social, é aquela pessoa calorosa, cordial. Sabe aquela pessoa que gosta de fazer amigos? Ela está no ambiente e ela fala com todo mundo, ela está com todo mundo. Se ela está numa festa, ela não consegue, por exemplo, ficar conversando com uma única pessoa. Né? Ela vai conversa com um, depois conversa com outro, depois conversa com outro e ela vai, então, ela é capaz de interagir com todo o seu ambiente. Né? Por quê? Porque como ela é extrovertida, nós falamos isso no programa de novembro, esse sujeito extrovertido, as pessoas e os objetos que estão fora, que estão no ambiente, vão chamar muito mais a sua atenção, entende? Então, é uma pessoa também que gosta de organizar, né? Por exemplo, se você tem uma festa de aniversário, uma confraternização da igreja, do grupo de oração ou da empresa,
chame essa pessoa. Por quê? Porque ela vai estar ligada no ambiente. Para curtir esse Revolução Jesus de férias, espero que você esteja aproveitando muito, além de vislumbrar esse lugar maravilhoso, mas também crescendo, né, a partir do conteúdo que a gente está trazendo aqui para você. Mas olha, quero dizer que você vai curtir muito também em janeiro o acampamento Revolução Jesus 2023, que já está chegando de 12 a 15 de janeiro na Canção Nova com o tema Eclosão e Partiu Apressadamente. Se organize, dá tempo de você vir, vamos ter pregação, shows, momentos de adoração, partilha, vai ser muito bom. Venha viver essa experiência incrível com Deus na Canção Nova no acampamento Revolução Jesus, tá bom? Anote aí, dá tempo de você se organizar e fica conosco que ainda tem segundo e terceiro bloco, muita coisa para rolar no especial de férias Revolução Jesus. E o Revolução Jesus está de volta. E para você que perdeu o primeiro bloco, nós estamos falando sobre os tipos psicológicos. Mas antes da gente adentrar nesse assunto, eu quero dar uma super dica para você. Nós estamos nos aproximando do Natal, um tempo único, importante para nós cristãos. Então eu te indico este livro, Novena para o Natal, elaborada pelo Padre Valdinei. Isso é uma dica importantíssima para você. Vai lá na nossa loja.cançãonova.com, compre a novena, chame a sua família, os seus amigos, se reúna para rezar e prepare o seu coração para viver este tempo. E agora, vamos de videoaula sobre os tipos psicológicos com Daniel Machado. Seja bem-vindo, Daniel! Ela vai fazer de tudo para que as pessoas se sintam bem no ambiente, tá? Então essa pessoa que gosta de uma festa, ela gosta de um aniversário, a pessoa, pensa nisso, é a pessoa social, tá bom? Ela gosta de um ambiente animado, harmonioso e sem conflitos, né? Então, aquele sujeito que gosta de música, gosta de festa, ele está sempre animado, tá? E ele também gosta desse ambiente harmonioso e sem conflito. Agora, o sujeito de sentimento, ele tem também uma dificuldade, tá? Tem algumas dificuldades. Qual a dificuldade dele? Ele tende a valorizar muito a opinião das outras pessoas e sempre querer a aprovação. Tá? Então essa pessoa ela sempre está preocupada, o que o outro está pensando? Será que ele está gostando? Será que o sujeito aqui, será que essa pessoa está gostando do que eu estou fazendo? Então ela pode valorizar muito a opinião das outras pessoas. Né? A opinião das outras pessoas é muito importante para ela, por quê? Porque esse sujeito que ele está preocupado com o social, né? Ele é o sujeito boa praça, entende? Que ele está preocupado com o ambiente dele, o que as pessoas estão fazendo. E ele pode ser também aquele sujeito bajulador, né, e piega. Você conhece alguém assim? Sabe aquele cara chiclete? Ele gosta de se grudar nas pessoas, então ele pode ser aquele sujeito, como a gente fala assim, nossa, o cara ele é tão piegas que ele chega a ser até mesmo chato muitas vezes no ambiente, entende? Então ele pode ter essa dificuldade, por ele valorizar muito a opinião das outras pessoas, né? Valorizar muito o ambiente, ele pode ser esse sujeito que ele tenta fazer as coisas para agradar muito as outras pessoas, tá bom? E aí você já vai pensando, será que eu sou uma pessoa assim? Será que eu não sou? Vamos lá. E aonde a gente pode encontrar, né, profissões? Vamos lá, né? Vamos ver aonde a gente pode encontrar essas pessoas aqui. Vendedores, tá? Atendentes, promoters, né? Pessoas, aconselhamento, pessoas que gostam de aconselhar outras pessoas. Pessoas que trabalham com treinamento de equipes, né? Trabalham com treinamento, coachings, por exemplo, né? Ou assistente social que gosta, né, de estar ali em contato com outras pessoas, né? Enfim, são esses sujeitos, tá bom? Pense bem, então é o sentimento, a pessoa sentimento, mas ela é extrovertida, tá? E aí agora nós vamos para o sentimento, nós vamos para esse sujeito, mas que é voltado para dentro, ele é introvertido, ok? E quem é o sentimento introvertido?
ele também gosta de relações, né? Porque como todo tipo, né? Como toda função de sentimento, essas pessoas elas vão gostar do contato com outras pessoas. Mas o introvertido, ele precisa primeiramente se sentir seguro no ambiente. Ele precisa primeiro, ele não vai já com sede, né, ao pote, quando ele está num ambiente, numa festa. Então aquele sujeito que ele gosta de uma festa, ele prefere uma festa do que ficar em casa. Ele prefere mais ou menos, ele até vai numa festa, ele prefere ficar em casa, mas ele vai numa festa, mas ele fica ali, ele senta no banco e aí ele fica analisando o ambiente, não é? E aí depois ele começa a conversar com as pessoas, né? Ele primeiro precisa sentir o ambiente para depois ele se soltar. Revolução Jesus, estamos aqui com os nossos convidados, né? Larissa e o Arthur, que são noivos. Cadê a aliança aí? Vamos mostrar muito bem. E também do outro lado, outro casal aí, noivos, o Rodrigo e a Natane também, mostra aí brilhando o dedo. Estão com a gente nesse programa. Gente, vamos lá, a pergunta agora começa com o Rodrigo aqui. Rodrigo, você é daquelas pessoas que se relaciona com muita gente ou não? Você é mais restritivo assim nos seus relacionamentos, porém é mais profundo. Como é que é pra você essa sua postura aí? Olha, Thiagão, eu acho que eu tenho um pouco dos dois, sabe? Porque assim, eu me relaciono com muitas pessoas, né? Eu gosto de me relacionar com pessoas. Eu sinto que existe em mim uma disposição
para me relacionar com as pessoas, de me dar a conhecer, de me esforçar para, mesmo que as pessoas sejam de ideias contrárias às minhas, pensamentos, enfim. É de boa, eu tenho muita facilidade. Mas eu também percebo que eu gosto de ter relacionamentos profundos. Então existe também um pouquinho, vamos dizer assim, das duas realidades, né? Eu tenho uma abertura muito grande para me relacionar com muitas pessoas, assim, tenho facilidade. Porém, eu também tenho, né, uma forte tendência a procurar aquelas pessoas que eu posso ser mais profundo, que eu posso partilhar de coisas mais sagradas, né? Então eu acho que um pouquinho das duas aí. E pra você, Larissa? Eu sou aberta, né, aos irmãos, à comunidade, a conhecer, mas eu prefiro relacionamentos profundos, ainda que sejam que eu consiga aprofundar com poucas pessoas, né? Então, eu valorizo muito estar e dar essa atenção de maneira particular, de ouvir, de gastar tempo com a pessoa. Então, assim, nesse sentido, não é possível fazer isso em grande escala. Certo. Mas com poucas pessoas, né? Então acabo preferindo essas amizades profundas. Falando um pouquinho de relacionamento, Arthur, a gente corre o risco muitas vezes de buscar aprovação nas pessoas diante daquilo que a gente realiza. Como é isso pra você? Você busca aprovação ou você não? É aquilo que eu vivo mesmo, são os meus valores, isso que importa. Como que é isso pra você? Olha, eu tenho um livro da Canção Nova para adolescentes bem legal. Chama Quem Sou Eu? Né? Aí, essa pergunta é bem interessante, porque no começo da minha infância, e assim, quer dizer, no começo da infância não, no final da infância e início da adolescência, eu buscava muita aprovação dos outros. E eu percebo que ainda há marcas disso, né, de procurar sempre a aprovação dos outros. Mas hoje, muito mais eu vivo essa busca de procurar naquilo que eu já acredito, naquelas decisões que eu já tomei dentro de mim, as opiniões que já são minhas, né? Aquilo que realmente é algo inegociável. Então, está dentro de mim, eu procuro achar ali a resposta. Consciente de que ainda tem aquele resquício daquele jovem que quer a aprovação dos seus amigos, né, para ser aceito no meio. Mas hoje com muito mais consciência de que eu tenho a minha opinião já e eu consigo recorrer a ela. E para você, Nath, como que é essa questão da aprovação? Eu vivo um processo ao contrário, porque por causa da criação da minha família, eu sempre fui muito independente. Então, para mim, é muito fácil não precisar da opinião dos outros. Então, dentro de mim, e às vezes eu até confesso isso, porque para mim, eu até brinco com o Rodrigo, às vezes a opinião dos outros tanto faz como tanto fez. Para mim, o que importa é aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Então, por muitas vezes, eu preciso fazer o processo inverso. Pela minha independência, às vezes eu preciso me importar mais com a opinião dos outros ao meu respeito. Porque isso também faz com que eu cresça. Claro, é uma questão de equilíbrio. Não é eu só querer a minha opinião e nem só também depender da opinião dos outros e ficar escrava disso. Porque às vezes a gente se torna escravo da opinião dos outros. A Rafa fala que meu cabelo é feio e eu vou carregar isso pro resto da minha vida, vai se tornar um trauma. Mas eu tô precisando aprender a cada dia a entender que precisa existir um equilíbrio. Então, por causa disso, eu preciso às vezes me importar sim com a opinião das pessoas em relação a mim. Mas sem também deixar de entender que existe também dentro de mim uma resposta. Então, eu acredito que eu tenho buscado encontrar esse equilíbrio. Sendo bem transparente agora, bem rapidinho, nesse pouco tempo que nós temos essa entrevista aqui, você se considera alguém mais apaziguador das situações, pacificador, ou daquele que enfrenta? Sendo assim, eu vou pôr lenha na fogueira pra ver no que dá, vamos até o fim, ou não, eu prefiro apaziguar a situação, parar por aqui mesmo, porque eu quero ficar tranquilo. Como é que é pra vocês isso? Eu acho que eu vou resolver a situação até o final. Vamos lá, vamos cavocar. Vamos até tirar tudo que pode dar aquela situação. Pra você, Larissa. Eu tento apaziguar a situação, mas se for necessário, se for um bem maior, né, aí vem os valores também. Resolver, eu vou até o fim também e falo o que tem que falar e vamos resolver. Eu acredito não. Eu tenho certeza. Eu sou mais do apaziguar também, né? É claro que a gente não pode ser omisso diante das situações, mas eu sempre vou procurar apaziguar e, com caridade, organizar a casa.
As meninas da minha casa brincam com o meu apelido da Joana Dark. Por que será, gente? Já entenderam, né? Porque eu busco naquilo que, principalmente dentro da comunidade, aquilo que são os nossos princípios, as nossas regras de vida, eu sou capaz de viver como João Batista. De, às vezes, perder um pouco da minha cabeça por causa da verdade. Eu sofro muito com isso, o Rodrigo sabe, que às vezes eu me machuco muito. Mas eu tenho dentro de mim que, às vezes, entre perder a cabeça e ser omissa, eu prefiro, às vezes, perder a cabeça. É legal, né, Thiago? A gente vendo que um é apaziguador e o outro gosta de ir até o fim. Porque senão explode. Se fosse os dois iguais, vai ter um equilíbrio. E ver que, realmente, o que nos faz vencer as diferenças é o amor. Sempre vai ser o amor. Que vai nos fazer superar, ir além, né? Muitas vezes perdoar, buscar reconciliação, entender a qualidade, mas também os defeitos dos outros, mas é o amor que sempre vem. Beckons to me in every wave and in the breeze, in every tide and changing light. You call to me in the sky so big and blue, wrapping me round and round with you. Sweet sunshine to make me feel so fine. You draw me close. Birds so sweet and pure, singing their songs without a care in the world. Remind me all will be well, yeah. And I know that all will be well. Wildflowers unfold in sunlight, bringing me wonder with a fragrant delight. Sense that this life is a beautiful thing, with all the sorrows and joys that it brings, yeah. Come to me in simplicity, show me who I am and whom I'm made to be. Sweet simplicity, let it be, yeah. With purity now I see how you come to me in simplicity, show me who I am and whom I'm made to be. Sweet simplicity, let it be, yeah. With purity now I see, yeah.
be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your sun down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We lift you higher. Your love never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. A gente foi trazendo aqui os tipos dos comportamentos, das personalidades, enfim. Mas eu quero saber de você, como que Deus vai trabalhando esse processo, essas mudanças no seu interior, de forma bem concreta, assim, para você exemplificar pra gente. Eu tenho um irmão de turma que até brincava comigo, né? Que quando eu cheguei na Canção Nova, eu cheguei igual uma pedra de mármore. Deus foi o esculpindo aquilo ali com um tempo, né? E eu percebo que foi mesmo esse processo que eu fui vivendo em relação ao meu ser mulher. Então eu fui vivendo muitos processos de cura interior. Inclusive eu entrei pra Canção Nova para ser celibatária. Justamente por causa de toda a minha história, né? Antes de vir para Canção Nova. Então até nisso, agora noiva do Rodrigo, eu fui percebendo o quanto que Deus foi trabalhando isso em mim, né? Na minha feminilidade, no meu ser mulher, na minha missão dentro da Canção Nova enquanto mulher. Então fui percebendo que Deus foi me moldando muito em relação a isso. Lara, e com você, como está acontecendo esse processo de lapidação? É um investimento muito grande de Deus, né, em nós, assim, a cada tempo Deus vai investindo e eu vejo, assim, que no relacionamento com o Arthur, Deus me deu a graça, assim, de me deparar muito com as minhas limitações, com as minhas qualidades, de ver aquilo que eu precisava crescer, né, e assim, eu percebo que esse autoconhecimento é para que nós possamos caminhar, possamos correr atrás, né, possamos amadurecer, ser mais de Deus. E algo assim que Deus foi trabalhando muito em nós, em mim, aquilo que a gente está falando aqui dos tipos psicológicos, que por ter a tendência de refletir muito antes de falar e de querer viver toda a introspecção, né, de ser introvertida, quando a gente tinha alguma coisa assim para nos ajustarmos, né, de desentendimentos, eu queria guardar aquilo, queria ficar remoendo, queria pensar, queria viver o meu mundo. E o Arthur, para ele era muito difícil eu não falar o que estava acontecendo, o que eu estava sentindo. E a gente se desentendia mais ainda por isso. Então, entender que eu funciono assim, mas que eu não posso parar nisso, para mim foi muito bom para que eu pudesse crescer nisso. Então, hoje eu faço o exercício de mesmo que eu não consiga extrair tudo, porque eu preciso realmente pensar, sou muito reflexiva, né? Eu faço o exercício de falar para ele ali para que a gente possa resolver. E depois, quando vem tudo à tona, aí a gente senta de novo, conversa de novo para terminar de ajustar. Mas foi algo que Deus foi me fazendo perceber que eu precisava não parar. Eu sou assim, vou morrer assim. Mas dar passos. Então é isso que é bonito, né? O processo que Deus vai realizando em nós. Então é um ponto muito crucial da gente entender o que? Nós temos um tipo psicológico, precisamos nos autoconhecer, precisamos nos rever, mas nós não estamos enrijecidos. Né? Deus está trabalhando, Ele está talhando, né? Esse bloco de mármore que nós somos. Eu pergunto agora para o Arthur e para o Rodrigo, né? Como de fato não perder a sua essência como pessoa, porque existe algo que é nosso, é uma riqueza particular, a nossa autenticidade, mas ao mesmo tempo se abrir ao processo de transformação que Deus quer fazer. Porque é uma linha muito tênue, né? Mas como ter o discernimento disso? Enquanto você ia perguntando, me vinha uma analogia na cabeça, né? Quando você tá jogando bola na rua, os meninos estão brincando e se suja assim, né? Você quer permanecer sujo ou você quer ficar limpo, né? E diante disso, é a escolha que nós fazemos. Sou eu, sujo ou limpo, sou eu, né? Mas eu, buscando as virtudes, eu sou uma pessoa melhor, sem deixar de ser quem eu sou. Porque senão eu fico só, eu sou pecador assim mesmo,
Eu tenho minhas virtudes, mas eu sou pecador assim mesmo. Então, eu sou desse jeito que Deus me fez, então, tudo bem, né? Deus nos fez como somos, mas também com a capacidade enorme de sermos melhores, de buscarmos a virtude, que é uma conquista, que precisa ser diária. Eu parto também dessa ideia que o Arthur trouxe, mas eu penso também que Deus ele nos fez bons. A nossa essência, vindo como o fato da criatura que Deus nos fez, nós somos criados bons. Porém, com o decorrer das situações, a gente vai se deturpando, a gente vai ali, né, se deparando com realidades, talvez essa essência boa que Deus colocou em nós, ela vai sendo ali como que uma caricatura, né, daquilo que é a criação. Então eu penso que nesse processo também de conversão que a gente vai vivendo, nós vamos cada dia mais nos moldando de volta naquele dado fundante de nós, da nossa criação, e a gente vai conseguindo até mesmo viver esse processo de retomar a origem da nossa criação, né? Então eu acho que é um processo muito bonito que talvez a palavra que define isso é a conversão, né? O que a nossa conversão gera em nós, né? De nos voltar àquela essência que Deus pensou de nós, aquela criação que Deus pensou de nós, né? E é assim que um dia nós iremos nos apresentar diante dele lá no céu, né? Aquela essência da criação, né? E essa é a nossa luta enquanto a gente está aqui. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom feeling. Ao contrário do sentimento extrovertido, que fala com todo mundo, quer fazer amizade com todo mundo, esse aqui não. Ele faz amizades, mas ele prefere amizade com poucas pessoas e as amizades deles são profundas, tá? Então é aquela pessoa que gosta de sentar com você ali e bater aquele papo profundo e ficar bastante tempo ali com você. Por quê? Porque ele é introvertido, ele é mais para dentro, tá? Ele não está preocupado com a opinião dos outros, a opinião alheia, tá? Ele valoriza mais a sua autoimagem, tá? Como ele é introvertido, ele valoriza mais aquilo que está dentro dele do que necessariamente o que os outros pensam, tá? Essa é uma qualidade interessante de quem é introvertido, ok? Agora ele também tem uma dificuldade. Qual é a dificuldade? A dificuldade de expressar ideias. Como ele é introvertido e ele fica muito ali pensando naquilo que é bom para ele, o que não é bom, aquilo que ele gosta, o que não gosta, ele tem essa tendência, ele tem essa dificuldade de se expressar, tá bom? E essas pessoas também podem fazer julgamentos imprecisos quando se valem somente das suas ideias. Então, como é uma pessoa que ela está também muito preocupada com seus valores interiores, aquilo que ela tem como valor para ela, né, as ideias que ela tem são importantes para ela, ela também tem essa dificuldade de aceitar também a opinião das outras pessoas, mas principalmente fazer julgamentos imprecisos, tá? O que significa isso? Ela pode fazer julgamentos a partir dos conceitos dela e não daquilo que o ambiente mostra para ela, né? E não daquilo que ela pode perceber. Se essa pessoa ela se abrisse mais a esse ambiente externo, ela poderia fazer julgamentos mais precisos, analisando os fatos, analisando outras situações no ambiente do que necessariamente as suas ideias, aquilo que está dentro dela. E aí onde nós encontramos essas pessoas mais introvertidas? Que profissões, né? Professores, tá? Psicólogos, médico, né? Artistas, pedagogos, terapeuta ocupacional, né? E etc. Então, pessoas mais voltadas, por exemplo, ao ensino, porque elas estão mais ali com as suas ideias, né? Enfim. Então, esse aqui foi o sentimento como elemento água. Por quê? O sentimento é esse sujeito, ele está ali, ele consegue se adaptar ao ambiente, ele é aquela pessoa que está fluida, vamos dizer assim, né? Ela é uma pessoa que todo mundo gosta de se relacionar com esse tipo de sentimento aqui, tá bom? Nós vamos falar na nossa próxima aula, nós vamos falar então sobre a função, sobre as funções que são de percepção, tá? Que são aquelas pessoas que gostam
elas não são pela capacidade reflexiva nem pelos valores que estão dentro dela, mas por aquilo que elas sentem, tá bom? Tanto do ambiente como aquilo que está dentro delas, ok? E a gente espera que você tenha curtido muito esse programa especial de férias desse lugar fantástico, Rafa. E para você que acompanhou o programa, a gente teve bate-papo, teve desafio, teve muita conversa boa. E eu quero dizer para você que esse programa só é um de uma série. Tem 3 programas aí que você pode estar assistindo. E semana que vem tem mais, Thiago. Então fica com a gente, vamos estar em um outro lugar, levando você junto sempre, é claro. E se você quiser conhecer esse lugar, Termas do Vale, aqui em São José dos Campos, no estado de São Paulo, 1h30 aí da Canção Nova, em Cachoeira Paulista, vale a pena você trazer sua família, trazer a galera e vir aqui conhecer esse lugar, esse espaço maravilhoso. E também a gente agradece por terem nos acolhido aqui, tá bom? Fica a dica, tem mais programas de férias e você fica coladinho com a gente no Revolução Jesus. Aguardamos você! Valeu! Nós queremos hoje nos unir a você a essa campanha de oração, a qual a Canção Nova se une pedindo a conversão, mas também para nós voltarmos o nosso coração a Deus junto a você. E nós queremos hoje finalizar o programa pedindo que você reze essa oração conosco. Vamos começar? Diante de Deus chamado, aqui estou. Quero voltar para ti de todo o meu coração. Reconheço meus pecados e todo o meu afastamento de tua presença. Tende piedade de mim, conforme a tua misericórdia. No teu grande amor, cancela o meu pecado e me acolhe nesta firme oração. Faço diante de ti e dos meus irmãos. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me. Reconheço a minha iniquidade e meu pecado está sempre diante de mim. Tomo hoje a firme decisão de uma vida nova. Renuncio às coisas velhas e pela força da palavra, pelo poder da cruz do teu Filho, assumo o tempo da graça em minha vida. Vou lutar, não vou desistir. Separa da tua presença. Volto para o Senhor de coração, com toda a alegria de recomeçar em ti eu confio. Nada irá me separar do teu amor. Peço o entusiasmo diário, a perseverança necessária e a fé que move montanhas, para todos os dias ter a coragem de dizer: aqui estou, Senhor, sou teu. Quem confia no Senhor é como um monte de Sião, não vacila, está firme sempre. Nosso auxílio e proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Agradeço a tua infinita misericórdia. Obrigado por me acolher com tanto amor, pelos méritos de teu Filho Jesus Cristo, que é meu Senhor, Salvador e Libertador.